Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? E esse aqui, no dia de Halloween, vou te dar uma pista. Ele cobriu o Vasco da Gama por mais de 3 décadas. Será o Mr. M? Será que ele é repórter? Será que ele é de rádio? Será que ele é jogador de futebol, dirigente? No dia de Halloween, quem é esse cara aqui? O que ele sabe de Vasco? Por que eu estou botando esse cara aqui hoje no canal Wellington Campos FC? Vai comentando aí, você vai gostar do papo. Mas antes, peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Não paga rigorosamente nada. Esse se inscrever que está de vermelho aí embaixo. Dá o joinha, né? Aperte o sininho para receber as nossas notificações e curtir o nosso material, sempre falando de Vasco, de seleção brasileira. Faltam 19 dias para a Copa do Mundo e esta semana talvez seja uma das semanas mais importantes da história do Vasco da Gama. Esse rapaz aqui sabe muito de Vasco, respeito demais. Ele é quase que meu livro de cabeceira para consultar sobre as coisas de São Januário, as coisas do Clube de Regatas Vasco da Gama. Você já vai falar seu nome? Não. Meu Deus do céu, quem é esse cara? Depois da vinheta. Roda a vinheta! Eu acho que eu vou fazer uma sacanagem com o pessoal. Não sou de usar palavrão no canal, mas eu vou deixar esse rapaz ficar mais um pouquinho aqui na tela para você tentar adivinhar. Eu vou já trazer também o que falou hoje o Paulo Brax para a imprensa, através da Vasco TV, porque é uma semana importante. Eu vou começar com uns assuntos mais sérios. É uma semana muito importante para o Vasco. Você está confiante? Bom. Então, no dia de Halloween, sabe quem é esse cara? Wagner Menezes, um dos maiores apresentadores do giro esportivo na sua história. Cobriu o Vasco da Gama por quantos anos, Wagner? Quase 30 anos. Livre, leve e solto no Halloween. Eu também estou aqui. Ele está vindo do Copacabana Palace. O endereço é chiquérrimo, um dos mais chiques do mundo. Não é só do Rio de Janeiro, não. O que teve lá, Wagner Menezes? Uma festa de Halloween, para você ter uma ideia, com várias personalidades. E nós fomos lá representar também a nossa empresa e tudo mais. E foi legal, foi diferente. Isso é o Mr. M, isso? Não, isso aqui é mariachi mexicano, estilo caveira. Nossa Senhora. Wagner, vamos falar de Vasco da Gama, quase 30 anos de Vasco da Gama. Eu gosto de conversar com o Wagner porque ele é muito positivo em termos de Vasco. Eu posso dizer que ele é testemunha ocular das principais conquistas do Vasco nesses 30 anos. O Vasco, de 92 para cá, né? É? E só tinha time bom. Copa Libertadores, Mundial de Clubes, não, vamos voltar bateu lá atrás. De frente com o Real Madrid. Vamos voltar lá atrás. Né? O tricampeonato daquela garotada toda. Sim. O título brasileiro de 89. Sim. E o restante que todo mundo sabe. E lá, brasileiro, Libertadores, Rio, São Paulo. Pô, vários títulos. Meu Deus do céu. Ô, Wagner, e aí? Você viveu semanas importantes, que eram as semanas dos jogos com o Flamengo, e os jogos e semanas de decisões. Agora, essa é uma semana que é divisora de água, né? Ou o Vasco vai para a Série A, ou o Vasco continua mais um ano na Série B, seria o terceiro e o prejuízo seria imenso. São 2 dias decisivos. O de quinta-feira, que é o julgamento que você vai acompanhar no STJD, e o jogo contra o Ituano. É claro que, dependendo do resultado, o torcedor do Vasco vai poder comemorar. Já estaremos na Série A, mas cabe recurso. Sim. Então, qualquer coisa que caiba recurso, você tem que entender o seguinte: a decisão pode ser revogada. Então, é melhor esquecer o julgamento de quinta-feira. Faria isso. E vencer o jogo com o Ituano. Da mesma forma, o Vasco não conseguiu os pontos da quinta-feira. Vai ter que vencer. Se conseguiu, ótimo, mas o Sport vai recorrer. E aí vai virar uma batalha jurídica. Então, para não ter essa questão da batalha jurídica, nada melhor do que vencer em campo. E mais, você foi falando, eu fui raciocinando e concordando com você. Você contar com os pontos do tribunal é você ficar esperando a galinha botar o ovo para fazer o omelete, certo? E o Vasco também, se ele não ganha esses pontos e não ganha o jogo
do Ituano, perde o jogo com o Ituano e não sobe, e ele recorre, Vamos chamar de virada de mesa. vão chamar de virada de mesa, e olha o atraso que vai causar no planejamento do time para o ano que vem. É porque a 777, o que acontece? Ela depende da classificação do Vasco para a primeira divisão para ver o que tipo de investimento ela vai fazer. Perfeitamente. Então, se isso não acontecer, o investimento vai ser um. Se o Vasco subir, o investimento vai ser outro. É verdade. Wagner, qual foi o melhor momento que você viveu no Vasco da Gama? Vamos falar de coisa boa. Eu só tive momentos bons, né? Porque a gente teve o prazer de acompanhar o melhor Vasco dos últimos 30 anos. Qual foi o melhor Vasco dos últimos 30 para você? Se é que você consegue indicar um time só, você elege mais de 2, mais de 3? Olha, eu falo muita coisa e você que é vascaíno, que está acompanhando aqui o canal do Hélio, Comenta aí. pode comentar, concordar comigo ou discordar. Uma coisa que eu falo aqui. O elenco que o Vasco montou de 97 a 2001 é muito melhor do que o Flamengo, que conquistou de novo a Libertadores. O quê? É muito melhor. Não dá nem para comparar. Porque se Flamengo, você pegar... O Vasco de 97... até 2001... Montado pelo Antônio Lopes, com o presidente. Exatamente. É claro que alguns jogadores entraram, outros saíram, mas imagine só, meus amigos. Então vamos lá, vamos lembrar alguns jogadores. Não, mas vamos lá. O Vasco tinha, pelo menos, 16 a 17 jogadores que já tinham vestido a camisa da seleção. É verdade. O Flamengo não tem isso. O Flamengo tem um excelente na conjunto. pré-lista hoje, o Flamengo tem 5 na seleção. Uma coisa é pré-lista. E mais 2, o Vidal, mais 3, né? O Varela, o Vidal e o Arrascaeta nas outras seleções. Uma coisa é pré-lista. O Vasco tinha 16 a 17 jogadores, ou que estavam na seleção, ou que passaram recentemente na seleção. Porque uma coisa, o cara jogou na seleção há 10 anos atrás. Não, está em final de carreira. O Vasco não. Os 2 goleiros que o Vasco utilizou nesse período, Carlos Germano e Elton, goleiros de seleção. Sim. Você tinha Jorginho, campeão do mundo, seleção brasileira. Você tinha do outro lado outros jogadores. Você tinha Mauro Galvão, seleção brasileira. Você tinha Odivan, que mesmo sendo questionado, foi convocado várias vezes pelo Vanderlei Luxemburgo. Mauro Galvão passou pela Exatamente. seleção. Aí você tinha Valber, um jogadoraço que disputou várias e várias partidas importantes pela seleção brasileira. Luizinho, a mesma coisa. E aí você vai avançando. Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Euler, Romário, Edmundo, Viola, Luizão, Guilherme, Júnior Baiano na zaga. Olha quantos jogadores de nível de seleção, jogadores de seleção brasileira, o Vasco teve nesse período. Então vamos lá. Torcedor do Flamengo, a gente sabe como é que é. O time é maravilhoso, o conjunto é espetacular. O Vasco tinha esses jogadores nessa faixa de tempo, 2, 3 temporadas. O Flamengo não conseguiu montar um elenco com esse nível de jogadores de seleção brasileira. É verdade. Teve convocação da seleção, e você vai lembrar que nós estávamos juntos em Maracaibo, o Vasco colocou 7 jogadores na seleção brasileira. Perfeito. O técnico era o Silinho. Sininho? Era o... Como é que chamava ele? O auxiliar do Vanderlei. O primo do Nelson Piquet. Isso. É. Ele colocou 7 jogadores do Vasco na seleção brasileira. Então você tinha todos esses jogadores num período de 3 anos. É muita gente boa reunida. É bem lembrado, bem colocado e dá uma discussão boa aí. Então a galera pode comentar. O Vasco, nesse período de 3 anos, foi melhor do que esse Flamengo nesse período de 3 anos? Faz uma comparação depois disso, eu estou certo ou errado? É verdade, é verdade. Boa, Wagner. Wagner, o que o Vasco, então, tem que fazer? Você já disse, não tem que contar com o tribunal, ir a Itu, ganhar um jogo, empatar o jogo e garantir no campo a sua classificação. Esse é o objetivo. E a partir do ano que vem, subindo para a primeira divisão, trazer aí pelo menos 15 jogadores novos. Vai haver uma reformulação. Né? Tem a questão também da comissão técnica, se vai ficar, se não vai ficar. Tem muita gente que questiona o trabalho do Jorginho, que é uma pessoa que eu gosto muito, mas a galera às vezes fica meio chateada com a forma de atuar da equipe, mas eu sou fã do Jorginho. O Jorginho virou treinador por causa de uma entrevista que eu fiz lá atrás na Rádio Tupi, quando a gente estava junto no avião, indo para a Alemanha, e ele demonstrou o desejo de ser técnico. E aí o Reginaldo Matias, que era presidente do América, estava participando de um debate aqui no programa Francisco Barbosa, ouviu essa entrevista do Jorginho
e logo depois da Copa das Confederações contratou o Jorginho para ser técnico do América. E ele fez uma campanha vitoriosa na época. Ele decidiu o primeiro turno contra o Botafogo, América e Botafogo, para ganhar o primeiro turno do Campeonato Carioca. É verdade, Taça Guanabara. Foi um baita trabalho. É um grande profissional. Eu gosto muito. Às vezes você consegue se dar bem, outras vezes não, mas o futebol é assim mesmo. Muito bom, muito bom. O que você não gosta no time do Vasco atual? A gente sabe que o elenco é limitado, foi montado dentro das limitações financeiras. Eu gosto da garotada. Você gosta da garotada? E da torcida do Vasco, que é o melhor jogador da equipe. Só que fica na arquibancada, não mete gol. Ajuda até esse time a fazer gols. Mas você que está aí do outro lado, você que torce pelo Vasco, que a gente já viveu momentos maravilhosos, você sabe como vocês fazem a diferença. Quantas e quantas vezes o Vasco não conseguia render muito, mas com o apoio da arquibancada conseguia resultados sensacionais. E isso é fundamental, e foi fundamental nessa disputa da Série B. Pena que o Vasco vai jogar a sua última partida fora de casa. Hoje, 31 de outubro de 2022. Eu estou completando hoje 37 anos que eu cheguei ao Rio de Janeiro em definitivo. E eu cheguei em definitivo no dia 31 de outubro de 1985, saí da rodoviária, já contratado pela Rádio Solimões, pelo meu querido Cláudio Neves, e a qual presto uma homenagem também, e depois à noite fui para o Maracanã e transmiti uma goleada do Vasco 7-0 em cima do Volta Redonda, com os atacantes Romário e Santos, com Heitor na lateral direita, Roberto Dinamite, grande Bob, saúde Bob! Grande abraço, Roberto. E me marcou demais, porque foi meu primeiro jogo como profissional de imprensa no Maracanã e na minha carreira aqui no Rio de Janeiro, que hoje eu tenho o prazer de trabalhar ao lado desta fera, deste fenômeno também do rádio, que é Wagner Menezes. Fui trazido de novo por ele, pelo querido Odilon Júnior, aqui para a Super Rádio Tupi. Presto homenagem lá no céu também ao nosso querido Odilon Júnior. Então, convidei ele hoje justamente por isso, para agradecê-lo e homenagear você, e também nos homenageia participando agora do nosso canal Wellington Campos FC. Obrigado, Wagner. Obrigado pelas palavras. E uma coisa que eu gosto sempre de destacar, a gente respeita todos os clubes. Flamengo, Fluminense, Botafogo, cada um tem a sua característica, né? Peculiaridade. Mas cobrir o dia a dia do Vasco é diferente. Né? A gente não é porque eu cobri o Vasco, sei lá, há quase 30 anos, né? Mas a gente conhece bem a vida dos outros clubes. Mas quem vive o dia a dia do Vasco sabe que no Vasco tudo é diferente. Tudo é diferente. Não compare. Não dá para comparar o Vasco com os outros clubes. Né? Não estou nem citando hoje com a questão da SAF e tudo mais. Mas lá atrás, né, quando você chegava, era recepcionado de uma forma diferente na portaria, passava pela secretaria, chegava, conversava com os funcionários da limpeza, pessoal da segurança, ia para o departamento de futebol e depois passava no infanto juvenil, pessoal do salão. Você tinha um contato direto com todo mundo. Aquilo era uma grande família, né, Wellington? O Vasco sabe receber muito bem. E hoje ainda é assim. Eu fico muito feliz quando eu vou fazer jogo em São Januário. Você chega no portão 16, o carinho já dos funcionários do Vasco. Você conhece todo mundo pelo nome. É diferente. Todos te conhecem pelo nome, que também é um negócio sensacional. É obrigado a passar lá no restaurante do Almirante, dar um abraço no seu Arthur, no Fabiano, nos funcionários, nos garçons, no pessoal do churrasco, nos atendentes. Como eles são carinhosos com a gente, e os funcionários do Vasco da Gama, a própria diretoria do Vasco, os atletas nos tratam também com muito respeito, isso é importante. É verdade, como também a galera da barreira do Vasco. Sim. A gente sempre teve uma convivência maravilhosa, né? Sensacional. O ambiente em São Januário, para quem sabe o que é Vasco, aquilo ali é muito tranquilo. E você que está do outro lado sabe o que a gente está falando e sabe muito bem como é que é. Ó, depois eu vou trazer ali outras vezes aqui, como já fiz com o De Aranha, com o Ronaldo Castro, né, com o Penido, porque ele tem muita coisa para contar. O próximo vídeo que eu fizer com esse moço é com o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Se Deus quiser, já no domingo à noite. Se Deus quiser. Gente, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, Wellington Campos FC. Esse vermelho embaixo aí, se você ainda não se inscreveu, habilite o sininho.
né, para receber as nossas notificações, dá o joinha para dar aquela força junto ao YouTube e agradecer o Wagner Menezes no dia de Halloween. Ele veio caracterizado e participou ativamente. Vai dar polêmica esse negócio, hein? Aquele Vasco era melhor do que o atual Flamengo, campeão da Libertadores? Comenta aí. Os rubro-negros também pode comentar, entra aí, pode comentar também, fica à vontade. Wagner, um beijo, obrigado de hoje. Fica à vontade.